Olha, ou seja, Davi, ele vai passar por momentos que a vida tem momentos bons e momentos ruins. Mas essas experiências, elas nos fortalecem. Cada lição que Davi aprendeu na vida, ele aprendeu lição como músico, ele aprendeu lutando com Golias, ele aprendeu como escudeiro, ele aprendeu mais como que é aí que eu botei? Como pastor de ovelhas. Como pastor de ovelhas. E até mesmo ele aprendeu com o ciúme de Saul. Porque como ele vai para o poder, ele vai para o trono, ele vai chegar lá polido, lapidado por essas experiências que a vida lhe facultou. Então, nem tudo que acontece na nossa vida, que às vezes a gente acha ruim ou maléfico, são experiências que nos lapidam, que nos fortalecem e que delas nós tiramos proveitos e lições para a nossa educação, para o nosso polimento, para o nosso crescimento. Vamos lá. Ponto 1. O ciúme de Saul, letra A. Davi é um jovem diferente, matou o gigante, tocava harpa, era amável, sabia se relacionar, chamava a atenção, tinha um espírito na vida. Pronto. Davi, não é isso? Isso. Vamos lá, como era Davi? Um jovem diferente, matou o gigante. Davi não era qualquer jovem. O próprio Saul percebeu que ele era diferente. Ele vai nutrir o ciúme, porque, primeiro, ele está na carne. Segundo, o espírito não está mais nele. E terceiro, porque ele vê que o rapaz não era qualquer rapaz. Era diferente. Olha a diferença aí de Davi. Matou o gigante. Matou o gigante. Tocava harpa. Tocava harpa. Era amável. Era amável. Sabia se relacionar. Sabia se relacionar. Chamava atenção. Olha aí. E tinha um espírito na vida. Pronto. E aí tinha prudência, não é isso? Para onde ele entrava, ele se conduzia com prudência. Porque quem fazia tudo isso na vida de Davi era o Espírito Santo. Na hora que o Espírito Santo também sair de Davi por causa do seu pecado, aí ele também vai ficar sem orientação. Vamos lá. Letra B. Saul sem a direção do Espírito. Olha o Saul sem o Espírito Santo. Vivia uma história de posição que ocupou no passado. Ou seja, ele tinha... Quando ele tinha o Espírito Santo, ele estava na vitória. Mas agora ele vivia só da história do passado. Ele estava no cargo, mas o cargo ainda era uma história do passado, porque o Espírito não estava mais nele. Há muita gente no cargo que o Espírito Santo não está mais. Só vive no cargo por causa do pai, da mãe, do tio, da avó, ou porque alguém o colocou. Mas o Espírito Santo não está mais lá. Cometeu negligência espiritual e era ciumento. Ele não valorizava a palavra de Deus, matou sacerdotes, ele era cheio de inveja, era cheio de ciúmes, não era isso? Ele consultou feiticeira, ele negligenciou a palavra de Deus, não obedeceu, então ele perde a sua posição, não por causa de Deus, mas por causa dele mesmo, dominado pela inveja, desobedecendo a Deus, consultando feiticeira, votos precipitados, cheio de inveja, e o povo foi vendo tudo isso. O povo vai vendo, tem gente que diz assim, líder, é porque essa igreja é ruim, me tiraram. Não, o povo vai vendo teus esquemas, tuas mentiras, teu engano, teu embuste, tua falsidade, é louco pelo dinheiro, é louco pela fama, você está cavando a sua própria cova. Vamos lá. Ponto 1, literal 1. 2 tipos de ciúme, ciúme do bem e do mal. Pronto, nós temos 2 tipos de ciúme, o ciúme do bem e do mal. Quando nós olhamos para a Bíblia, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A Bíblia, nós temos o ciúme positivo e justo. Quando você lê Êxodo 20, verso 5, diz, eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Deuteronômio 4, 24, porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Esse ciúme aqui é positivo, é de zelo, é de cuidado. É porque Deus valoriza o relacionamento dele com aquele homem que tem comunhão com ele. E desse relacionamento ele tem ciúme. Olha o ciúme negativo. Pega aí, leia a Bíblia, a Gálatas 5, 20, 21. Ciúme negativo. Vamos lá. O ciúme negativo é a obra da carne, é a discórdia, é a inveja. Esse é o ciúme negativo. Vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, abre aí agora Tiago 3,16, enquanto ele procura aqui. Deixa eu dizer para vocês, o ciúme é uma obra da carne. Aqui, nessa obra da carne, para destruir os outros, para perseguir, é uma obra satânica. Vamos lá. Tiago 3,16. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então veja bem, quando nós olhamos para
A Bíblia, ela trata o ciúme positivo, zelo do relacionamento do homem para com Deus, que Deus preserva. Dentro da teologia, o ciúme, ele pode ser compreendido de dois modos. Primeiro, um atributo divino, zelo de Deus, cuidado de Deus. Herman Bavinski, ele escreve que o ciúme de Deus é uma forma de amor santo e justiça perfeita e não tolera a infidelidade. No aspecto negativo, o ciúme é um desequilíbrio humano, ok? Na teologia moral e cristã, o ciúme é frequentemente ligado à inveja, à cobiça e considerado um pecado capital. Então, dentro da Bíblia, dentro da teologia, o ciúme tem essas duas conotações, positivo e negativo. Quando se fala dele negativo, é uma obra da carne. Dentro da psicologia, o ciúme ele é visto como uma resposta emocional devido a uma ameaça real ou imaginada, a posse de uma relação valiosa. Você tem aí o ciúme normal, dentro da psicologia, controlado, pode surgir em contexto de afetividade, sem representar um problema patológico. Por exemplo, a mãe tem ciúme do filho, não é isso? A pessoa tem ciúme do carro dele. Então isso ali não tem qualquer efeito patológico desequilibrado. Então, esse é um ciúme normal. O ciúme patológico se torna destrutivo quando há obsessão, quando há controle excessivo e comportamentos compulsivos. Segundo Freud, o ciúme está muitas vezes ligado ao complexo de Édipo. E em outras abordagens, na psicologia cognitiva, ele se relaciona com as crenças disfuncionais. Então, veja que dentro da própria psicologia também tem um lado positivo e o lado negativo do ciúme. Vamos lá. Letra A. As consequências de quando o espírito sai da vida. Inveja, ciúme, desconfiança. Pronto. O Espírito Santo saiu da vida, é isso aí que entra. Letra B. O que é o ciúme? Uma forma de angústia que se alimenta da insegurança e da possibilidade de perder a posição para um rival. Sim. Letra C. A tristeza. Volte aí. Letra B. O que é o ciúme? O que é o ciúme? Uma forma de angústia que se alimenta da insegurança e da possibilidade de perder a posição para um rival. Pronto, não tem segurança, o Espírito Santo de Deus não está na vida, não tem mais capacidade, e quando vê o outro cheio de Deus, cheio do poder, com boas qualidades, ele já vê esse rival como uma ameaça. Aí entra o ciúme. Políticas para destruir, para desfazer, não dá oportunidade, não valoriza quem tem talento. Vamos lá. Letra C. A tristeza de um líder dominado pelo ciúme. Letra D. O ciúme do mal, da carne. E letra E. O ciúme do bem, cuidar e zelar dos seus. Isso, já explicamos. Ponto 1, literal 2. O ciúme entre essas demandas. Letra A. Não devemos nos importar com o ciúme, mas continuar nossa jornada. Davi sabia que Saul tinha ciúme dele, sabia que tinha inveja dele, sabia que tinha essa raiva, mas Davi não se deixou levar. Ele cuidou do seu trabalho, das suas demandas, mesmo Saul tendo toda uma perseguição contra ele. Por que Davi fez isso? Porque ele tinha integridade. Então, ele cuida do seu serviço, ele não ficou falando mal de Saul, ele não tentou passar rasteira em Saul, ele não ficou aliciando outros comandantes para falar mal de Saul, ele cuidava da sua vida. Vamos lá. Ponto 2. Um homem com princípios. Letra A. Davi tem uma vida de integridade inquestionável. Ponto 2, letra 1. Saul, escolhido de Deus. Letra A. Foi escolhido por Deus, mas negligenciou as ordens divinas. O Saul, no início, ele não era um rei segundo a vocação de Deus, o desejo de Deus. Não. Mas o povo pediu, Deus deu essa concessão. E deu a oportunidade dele ser um rei bom. Aí, na verdade, ele começou bem, ele teve vitórias, ele foi louvado, ele foi reconhecido. Mas quando saiu da direção de Deus, negligenciando a voz de Deus, negligenciando a palavra do Senhor, não respeitando a ordem de Samuel, então, querendo exercer funções que não era sua, matando os sacerdotes, então aí Deus se retirou da vida dele. Ponto 2, literal 2. Um reinado de grandes feitos. Letra A. Trouxe vitória para Israel. Olha aí. Letra B. Organizou combates, mas desviou-se. Tudo ele fez de bom para Israel. Mas quando ele negligenciou a palavra de Deus, as ordens de Deus, aí o seu reino começou a cair. Ponto 2, literal 3. Davi era um homem com princípios. Letra A. Nunca tentou roubar o trono de Saul. Letra B. Era honesto.
Letra C. Ó, ele nunca, com toda a politicagem e o povo aplaudindo ele, o povo valorizando ele quis tomar o reinado? Ele tentou usurpar o trono? Inclusive, Davi teve duas oportunidades de matar Saul. Primeiro na caverna e a segunda no acampamento dele. Mas nenhuma dessas duas oportunidades ele matou. Porque ele era um homem íntegro. Quem é íntegro, quem tem caráter, o camarada pode ser ruim, pode ter política suja, mas ele não vai se aliar, ele não vai enfrentar o seu rival. Por quê? Porque ele sabe que tudo pertence a Deus. E na hora certa, Deus age. Era assim Davi. Letra B, era honesto. Olha aí. Letra C, Davi era um homem que confiava no Deus que servia. E letra D, Davi não se deixou abalar pelas provocações. Pronto. Saul provocava, Saul tentava matar, mas Davi confiava em... E quem confia em Deus não teme provocação. Quem confia em Deus não fica olhando para o ciúme, para a inveja, a pessoa falando mal. Não, senhores. E aqui no ponto 3 nós temos a integridade à prova de ciúmes. A vida de Saul, a integridade dele era, na verdade, um escudo que não se deixava levar pelo ciúme do próprio rei Saul. Observem bem que o Davi, ele era íntegro, ele confiava em Deus e não seguia a lógica humana. Pela lógica humana, até mesmo, como já falou aqui o Aron, quando ele pegou e teve a oportunidade de matar, o que os soldados disseram para ele? Então, pela lógica humana e pela lógica da guerra, Davi tinha todo o direito de matar quem? Saul. Porque Saul estava lhe perseguindo, mas ele matou? Não. Por que ele não matou? Porque ele não dependia da lógica humana, ele dependia de Deus. E quem confia em Deus não segue a lógica humana, princípios baixos, sem caráter, mas confia em Deus e espera no seu agir. A outra coisa, Davi era um homem que era dirigido por Deus. Ele dependia de Deus. E como ele dependia de Deus, vocês podem observar que ele tinha sabedoria, ele tinha força, ele tinha prudência. Ele não era apenas um rei, mas ele era o filho de Deus. E aí, esse homem, Davi, na direção do Espírito Santo, dependendo de Deus, ele vai conduzindo os seus passos e tendo sucesso. E a outra coisa é que a integridade na vida do cristão faz proceder como Davi, não querendo tirar o lugar de ninguém, nem tomar posição de ninguém. Que Deus abençoe a todos. Pode orar, Aron. Pai Santo, Pai querido, Deus, te agradecemos mais uma vez, Deus, por esta lição abençoada, Deus, a lição número 5, Deus, que toda a palavra que foi ministrada, Deus, nesta live, Deus, que seja tu, Senhor, venha habitar nos nossos corações, meu Pai. Venhamos aplicar no nosso dia a dia, Deus, que não venhamos ter ciúme, Deus, mas que venhamos, Senhor, buscar ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Deus, e seguir a Tua vontade. Que venhamos ser íntegros como Davi, Deus, em todas as nossas decisões, Deus, em todos os momentos da nossa vida, meu Pai. É o que eu te pedimos, em nome de Jesus, meu Pai. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos, que todos digam...